Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho, já chegamos na metade do ano de 2024. Dia 3 de junho de 2024, estamos alegres porque o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos iniciar o primeiro capítulo do Evangelho de João. Estamos na nossa segunda aula, nossa segunda conversa, nosso segundo aprendizado, dia de aprendizado sobre o Evangelho de João. Então, você já fica com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Amém? Nosso coração está alegre porque o Senhor é bom e tem nos ensinado muita coisa. Quero convidar você a orar. Nós vamos orar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos a ti, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado neste tempo, para esta hora. O Senhor tem os seus propósitos, o Senhor nos criou neste tempo para cumprir a tua vontade. Então, Senhor, nos ensina, nos capacita, que nós possamos ser realmente, Senhor, a luz que brilha na escuridão, que reflete a tua glória, reflete a tua luz, que sejamos sal da terra e luz do mundo nesse tempo, Pai. Nos ensina a tua palavra nesta noite, tira de nós todo pensamento contrário e que tudo aquilo que nós vamos conversar aqui, Senhor, venha fortalecer a nossa fé. Espírito Santo, visita cada um de forma coletiva, todos nós, mas também de forma individual, dentro de cada lar, de cada casa. Eu sei, Senhor, e eu creio que o Senhor é um Deus de relacionamento e o Espírito Santo fala de forma especial no coração de cada um. Nessa noite, Senhor, mais uma vez, nós clamamos a Ti. Ministra a Tua palavra em nós. Nós te agradecemos, faz a Tua vontade, glorifica o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, glória a Deus. Segunda-feira passada, nós iniciamos o Evangelho de João, fizemos uma apresentação e a gente falou algumas curiosidades sobre o Evangelho de João. Quero dizer para você que na quarta-feira, a partir das 8 da noite, essa aula vai estar na, no YouTube, na página da igreja. Então, quero convidar você a ir lá, né, compartilhar, já seguir a página da igreja. Ali não tem só o estudo, temos também o canal da House of Healing, a Casa da Cura, onde nós já temos testemunhos que nós temos acompanhado neste lugar, que é a casa de oração, este lugar que ama a palavra de Deus, onde o Espírito Santo age poderosamente, onde ele tem liberdade. Então, eu quero convidar você a ter o hábito de entrar lá no canal da igreja. Então, as gravações não vão provavelmente mais entrar no grupo, vão estar lá no canal do YouTube. Então, você vai poder assistir a sequência, vai ficar mais fácil para você encaminhar para outras pessoas, não vai precisar digitar senha, vai ser só você pegar o link e encaminhar para as pessoas, vai ficar muito mais fácil. Quero convidar também você a, se necessário for, lavar o seu rosto, preparar sua água, sentar, pegar sua caneta, o seu papel, a sua Bíblia, porque nessa hora dá vontade de dormir, né? E a carne, ela quer folgar e quer descansar. Então, eu quero convidar você a fazer isso. Arruma um lugar para você sentar, bem iluminado, aonde, se você ficar deitado na cama, você vai dormir. E se você ligar o seu microfone, a gente vai escutar você roncar. Então, quero convidar você a ficar esperto. Evangelho de João, nós dissemos que o Evangelho de João é um evangelho chamado Evangelho do Amor, mas eu coloquei aqui do Evangelho maravilhoso. O Evangelho de João é algo maravilhoso. Na semana passada, a gente falou algumas observações sobre o Evangelho de João, mas hoje nós vamos iniciar, propriamente dito, o capítulo 1. Então, abre lá sua Bíblia. Vamos ler o capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Aqui nós queremos formar o hábito da gente ler a Bíblia. De repente vai ser a hora em que você vai conseguir parar para ler, né? Então vamos lá.
Na minha Bíblia tem um título assim: A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Amém. Glória a Deus. O Evangelho de João, a gente falou semana passada que ele é um evangelho diferenciado dos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João vai falar sobre Jesus sendo Deus. Ele vai enfatizar muito sobre isso. O assunto principal vai ser a divindade de Jesus. Exatamente por causa disso, hoje nós vamos falar muito sobre a divindade de Jesus, num tempo em que as coisas não estão tão simples como parecem. Nós estamos num tempo em que a gente está tendo que provar que a grama é verde. A gente está tendo que provar que a água mata a sede, coisas muito comuns a gente está precisando ser mais redundante. Imagine dizer sobre a divindade de Jesus. Pega aí a sua Bíblia, hoje você vai manipular bastante a sua Bíblia. Mexer para lá, mexer para cá, manipular não, manusear. A palavra correta seria manusear bastante a sua Bíblia. Aqui no Evangelho de João, quando começa, tá? Pega a sua Bíblia aí, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. A palavra. Esse João que está falando, que escreveu, é o João apóstolo, discípulo. A gente falou isso, tá? Durante o capítulo, ele vai citar um outro João, que é o João Batista, o que batizou Jesus. Então, quem está falando, quem está escrevendo, quem está contando, tá? É uma pessoa que se chama João, e a gente leu aqui que vai aparecer na história uma outra pessoa chamada João. Não são a mesma pessoa. Tem isso em mente, ok? Quem está falando, quem está escrevendo aqui, esse evangelho, é o João apóstolo. João Batista, ele não foi apóstolo, tá bom? Ele era primo de Jesus, mas ele não foi apóstolo. Quando a gente abre aqui o primeiro capítulo de João, João começa a dizer que no princípio era aquele que é a palavra. A palavra está na versão que a gente sabe que as Bíblias, elas têm versão. A minha, por exemplo, está KJ ali, quer dizer King James. Na versão Almeida revisada e atualizada, está escrito o verbo. Talvez a sua Bíblia esteja assim, ó, no princípio era o verbo. É uma tradução mais antiga, que é a Almeida Revista Atualizada. Você está vendo aí na tela escrito ARA, quer dizer isso, Almeida Revista Atualizada.
Então diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ou em algumas traduções, o verbo. Aí eu quero convidar você a dar um pulinho lá no primeiro capítulo da sua Bíblia, lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Você vai perceber uma semelhança na forma de escrever de João, tá? Uma certa semelhança na forma de contar. É como se João, o apóstolo, estivesse reescrevendo os primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis, tá? Vamos lá. Você leu ali em João 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, ok? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Até então, aqui, quando você lê, por isso que eu estou falando que você precisa estar com a sua Bíblia, tá? Você não vê João falar o nome de Jesus ainda, tá? Aqui ele ainda não está falando de Jesus. Ele ainda não disse, ok? Mesmo que a sua Bíblia esteja com a versão Almeida revisada, ou esteja com uma Almeida corrigida, com uma NVI, que a gente fala que é a nova versão internacional, seja qual for esse tipo de versão da sua Bíblia, a única coisa que vai estar provavelmente diferente aí vai ser, ao invés de palavra, vai estar escrito verbo. Verbo é o quê? Uma palavra que age, uma palavra em ação. Quando a gente estuda nos idiomas, em inglês também é assim, mas em português, quando você. Uma palavra que vai fazer algo, correr, é um verbo. É uma palavra que não é estagnada, tá? Algo está acontecendo. Por isso que na Almeida revisada, na tradicional, lá na Almeida corrigida, o que for, está escrito verbo, que é uma palavra que está agindo, tem esse sentido, tá? Então vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. João não disse ainda o nome de quem é, mas ele é aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aí você vai lá para sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1. Diz o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento e separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Se você continuar lendo, Deus em Gênesis, ele está, e disse Deus, haja, e disse Deus, aconteça, uma ação, algo tinha que acontecer. Então, o que a gente entende aqui claramente? João está reescrevendo um. Ele não está contando, dizendo que Gênesis está errado, não. Ele está escrevendo que. Ele está como se ele estivesse completando. Que ele teve agora a visão de quem é essa palavra, de quem estava com Deus, quem era Deus no princípio. A gente não leu aqui, olha, capítulo 1 de João, versículo 1. No princípio. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. No princípio. Então, João, ele já chega dando, assim, logo jogando na nossa cara, algo assim bem forte. Olha, de quem eu vou falar, ele estava lá na criação. Quem eu conheço e quem eu vou falar para vocês, essa palavra, esse verbo, ele estava lá na criação, lá no princípio. Dizer essas palavras era muito
muito claro para todo conhecedor da lei da época que ele estava falando lá da criação, onde Moisés escreveu. Então a gente começa a perceber alguns detalhes. Gênesis 1:1 diz: No princípio Deus criou o céu e a terra. João 1:1 e 1:10 diz assim: No princípio era aquele que é a palavra ou o verbo, né? Deus falou, aconteceu. Versículo 10 de João, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Diz o quê? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha aí na sua Bíblia, foi feito por intermédio. O que quer dizer isso? Foi feito por ele, através dele, por intermédio dele. Então, a pessoa de quem João está falando estava lá na criação, criando o mundo. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Agora você vai lá, vai ficar assim com a sua Bíblia, tá? Ó, você vai passar para um lado e para o outro. Você vai lá para João capítulo 1, versículo 3. O que que diz? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que seria feito, nada do que existe teria sido feito. Gênesis 1:3 a gente diz: Disse Deus, haja luz. E todas as coisas feitas, Deus falou, haja, as coisas foram acontecendo, certo? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada do que existe teria sido feito. Então, de cara, para a gente ter uma ideia do que João está falando aqui, já do 1 até o 3, por exemplo, a gente já sabe que ele está falando de alguém, de algo que estava na criação do universo. Ele participou, ele estava lá na eternidade, criando a Terra. Então, não pode ser uma pessoa comum. Não é alguém como eu e você. Todas as coisas foram feitas. Olha do versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Quando João fala aqui, todas as coisas, são todas as coisas. Todas as coisas é o universo, é a poeira, é a estrela, é você, seus cabelos, seus sonhos, seu pulmão, seu respirar, os animais do campo, o mar, os animais do fundo do mar, toda, todas as galáxias, tudo foi feito por intermédio dele. Quando ele fala tudo, é tudo. Não é tudo. Não é tudo, mas pensando bem, devia ser só o tudo ali da cidade de João. Não, só o tudo do que João entendia que era tudo. Não, tudo é tudo. Então, tudo foi feito por intermédio dele. Mas João, o apóstolo, ainda não disse o nome de quem é essa pessoa. Ele está escrevendo de uma forma, assim, extraordinária. É como se ele estivesse contando, fazendo uma narrativa, contando uma poesia, e só no final ele vai dizer quem é o personagem principal de tudo isso. Como a gente conversou semana passada, a gente falou que alguns querem dizer que não foi João o apóstolo que escreveu, porque ele estaria muito velho e sem condições de escrever. Mas, mais uma vez, mostra que foi, porque exatamente por isso, por João já estar de idade avançada, ele tinha conhecimento, sabedoria, experiência, ele já tinha tido a revelação de muitas coisas, então ele escreve de uma forma muito diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Ele escreve de uma forma muito teológica, de estudo, algo assim que também entra dentro da nossa alma, dentro do nosso entendimento.
João ele escreve de uma forma muito diferente. Então, todas as coisas são todas as coisas. João ainda não disse quem é, mas a gente sabe de que ele está falando de alguém muito importante, que é o nosso Senhor Jesus. Essas semelhanças que a gente vê de Gênesis 1 e João 1 é muito interessante a gente ter em mente. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Só lá no versículo 17 é que João vai falar o nome de Jesus. Ele vai dizer quem é essa pessoa. Vamos lá no versículo 16 e o 17 desse capítulo de João. Primeiro capítulo de João, tá? Versículo 16 diz assim: Todos recebemos da sua plenitude. Da plenitude de quem? Da pessoa de quem ele está falando, tá? Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Então, aqui, João revela que ele está falando de Jesus. É algo muito interessante. Nós estudamos em Romanos que nós somos salvos pela graça, que a graça é dada por Jesus, é através de Jesus a nossa salvação. E João ele diz aqui que por intermédio de Jesus nós recebemos graça. E também a palavra de Deus diz que Jesus ele é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Então a gente vê aqui, olha, graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, João está falando de Jesus. Nós vamos hoje falar sobre Jesus como Deus. É muito importante, gente, isso é muito importante para a nossa fé, para o nosso entendimento e para o nosso coração. É entender e crer que Jesus ele é Deus, plenamente. João vai jogar isso muito forte. Lembra que a gente falou? Ou crer que Jesus é Deus, ou não crer. Não dá para ficar em cima do muro. E se ficar em cima do muro, já está crendo que não é. João vai deixar claro que nós temos que crer e entender que Jesus é Deus, para que através dele a gente venha receber a nossa salvação. Existem hoje lugares que estão com o nome de igrejas cristãs que não creem que Jesus é plenamente Deus. Creem talvez que Jesus se tornou Deus depois que ressuscitou, ou creem que ele era metade uma coisa, metade outra. Gente, isso não tem fundamento. João vai deixar isso muito claro. Já que o que você leu na sua Bíblia, você pode marcar. Capítulo 1 de João, comecinho aí, ali de capítulo 1 de João, tem toda a relação com Gênesis 1:1. Então, João está colocando Jesus ali no ato da criação. Ele foi bem claro, não tem o que inventar. Então, é muito importante para a nossa fé e o nosso entendimento como cristãos entender que Jesus ele é Deus, sim. Ele não é metade Deus, nem um pouco Deus, nem 90% Deus, nem se tornou Deus. Nosso Senhor Jesus, ele é Deus, ok? Não foi criado. Jesus, ele não foi criado. Em um momento da criação, Deus Pai foi lá e resolveu criar Jesus. Ele não foi criado. Minha irmã, isso é muito óbvio. Não, não é. Tem muita gente, velho de crente, deixando de ser cristão porque não teve esse entendimento em nenhum ponto da sua vida. Foi só caminhando, sabe? A gente vai indo, vai. Eu tô indo, tô indo. Ah, tô indo lá na igreja, tô participando lá da reunião. Mas se a gente não tem esse entendimento, a nossa fé não tem base, não cria raízes, não fica estaca. Se a fé não criar raízes, vai chegar uma hora que alguém vai pegar e vai arrancar. E quem vai arrancar? É o diabo, ele vai vir e vai arrancar. A nossa fé precisa ter raízes. Como que a gente cria raízes profundas? Primeiro, entendendo que Jesus ele é Deus.
Ele não foi criado em um momento. O Deus Pai não gerou ele no momento. Ah, Jesus passou a existir só quando ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Não. Jesus já existia antes de toda a criação. E ele estava com Deus e era Deus. Foi o que a gente leu ali, o próprio João falando. Então, ele sempre existiu, não foi criado. Jesus, ele é da mesma essência do Pai e coexistente com ele. O que que é isso? A gente comentou isso semana passada. Mesma essência é como se fosse genética. Tem a mesma essência e ele coexiste. Ele e o Pai são um. Isso é importante. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Minha irmã, mas você está falando três. Como que pode ser um? É desse jeito. A gente só tem esse entendimento a partir do Novo Testamento. O Antigo Testamento não tinha sido claro. A palavra de Deus, a revelação da palavra, ela é progressiva. O que que é isso? Aos poucos. Aos poucos. Por que que é aos poucos? Primeiro, porque Deus quis assim. Segundo, provavelmente, porque a gente não ia dar conta de receber a revelação toda. Como a gente já colocou vários exemplos, várias vezes, mas igual quando você pega uma criança, você não vai chegar para uma criança e ensinar da mesma forma que você ensina para um adolescente, ou pelo menos não deveria, né, gente? Pelo menos não deveria. Você não vai ensinar coisas para uma criança do mesmo jeito que você ensina para um adulto. A criança não vai assimilar. E foi o que aconteceu. É a mesma coisa quando a gente recebe Jesus para Salvador e começa a caminhar na fé. O nosso entendimento ele vai sendo progressivo, ou deveria, né? O certo seria isso. O nosso conhecimento vai sendo progressivo, a gente vai melhorando, a gente vai absorvendo, a gente vai aprendendo. E foi isso que Deus fez na palavra. A revelação está progressiva. Tem coisas na Bíblia que a gente lê e a gente não entende ainda, a gente não tem uma explicação clara, porque Deus ainda não revelou tudo. Está aqui, mas às vezes a gente ainda não entende. Tá? Muita coisa, por exemplo, que ainda vai acontecer, que as pessoas ficam discutindo, que a Bíblia ainda não, a gente não consegue saber. Então vamos lá. Gravou aí, Jesus é Deus. Como é que a gente vai fazer hoje? A gente vai procurar ver isso na Bíblia. Ué, minha irmã? E não é na Bíblia que a gente vê? É. Mas se eu chegar aqui e falar na sua cabeça, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, você vai gravar a frase, mas na hora que alguém perguntar, você não sabe onde é que está. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Lembrando que hoje você vai manusear sua Bíblia, tá? Essa é a palavra certa, manusear. Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Minha irmã, mas peraí. Mas quem morreu na cruz não foi Jesus? Como que aqui Paulo, em Atos, está dizendo que foi Deus que comprou a igreja com seu sangue? E eu estou ficando confuso. A gente está lendo o que está escrito aqui na Bíblia. Atos, capítulo 20, 28 diz: a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele está falando da igreja de Deus, a qual ele quem? Deus comprou com seu próprio sangue. Tá. Agora vamos comparar isso daí com 1 Pedro, capítulo 1. Marca aí, Atos dos Apóstolos na sua Bíblia. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1.
versículo 19 e 18. 1 Pedro, capítulo 1. Onde é que está 1 Pedro, minha irmã? Lá para o finalzinho da sua Bíblia, como vai em direção ao Apocalipse, tá? Você pegar Apocalipse e voltar, você vai achar mais fácil. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz o seguinte, aqui já é Pedro falando, lá foi Paulo, aqui é Pedro. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, em um versículo, uma passagem a gente vê claramente falando que Deus comprou com seu sangue. E em outra a gente vê que Jesus comprou com seu sangue. Aqui Pedro está afirmando que o sangue de Jesus nos resgatou. Nós vemos distinção de pessoas, mas sabemos que é um único Deus. Lá em Atos está falando, Deus comprou com seu sangue. Em 1 Pedro diz, Jesus Cristo, o Cristo, comprou com seu sangue. Então, a gente vê claramente aqui, já de cara, que só poderia ser Deus. Quando a gente estudou Romanos, a gente falou muito sobre justificação, que o Senhor Jesus nos justificou. Por que que ele nos justificou? Porque nós tínhamos uma dívida impagável. Então, tinha que ser preço de sangue puro, inocente, sem pecado nenhum. Só quem foi capaz de fazer isso foi Jesus. Ele vai lá e paga com o sangue dele. Então, ele nos resgata, né, da perdição. Ele tira a gente de lá. A gente ouviu várias vezes isso. Mas a gente também viu que para que isso fosse possível, tinha que ser o próprio Deus. Eu não sei se você lembra, mas a gente falou várias vezes que ninguém tem sangue tão puro. Ninguém é sem pecado. Só Deus seria. O que que a gente falou? O próprio Deus providenciou a solução do problema. O próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, se sacrificou, se entregou como sacrifício na cruz, derramou o seu sangue para pagar essa dívida que a gente contraiu lá no Éden e ressuscitou dos mortos. O próprio Deus. Então, se Jesus não fosse Deus, o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, que Pedro fala que não ia dar conta, tá? Vai lá de novo, ó. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Tinha que ser alguém sem pecado. Então, se Deus, Jesus não fosse Deus, não ia adiantar nada. A gente viu isso várias vezes. Aqui, para a gente. É interessante se você marcar ou anotar, porque o que que acontece? Nós entendemos, cremos e entendemos e cremos que a Bíblia diz, e temos esse entendimento, que Jesus é Deus, mas é uma pessoa distinta do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos na Trindade, um Deus triuno ou trino, tem o mesmo significado, tá? Existem também algumas igrejas que dizem que Trindade não existe, que é só o Deus Pai, só Deus. Então, Deus Pai teria morrido na cruz, mas não é o que 1 Pedro está dizendo aqui. A gente sabe que Jesus, ele veio em carne. Então, são coisas que João falava porque estava nascendo, lembra que a gente falou? O gnosticismo. Provavelmente ele estava atacando essa seita que dizia que Deus nunca poderia ter sido feito carne, porque a carne é ruim, o corpo é ruim, tudo que é matéria não presta, nada disso é bom. Gente, mas Deus nos criou. Deus criou o seu corpo. Nós pecamos, por isso o corpo está desse jeito, né? Mas Deus criou o corpo. O corpo não é ruim, nem para ser flagelado e sofrer. Então eles entendiam assim.
que como que Deus poderia se tornar uma pessoa? Isso não teria fundamento. Tem muitos hoje em dia que continuam crendo dessa forma, ou está trazendo de volta velhas heresias. Que a gente chama de heresia é o quê? Tudo aquilo que é contra o que a gente entende na palavra, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai ver alguns títulos, nomes e títulos dados a Jesus, que só poderiam ser dados se ele for Deus. São nomes que são dados a Deus. A gente não poderia, a Bíblia não poderia dar esse nome a alguém que não fosse Deus, ok? Uma coisa que a gente falou semana passada, que é dito 7 vezes aqui no livro de João, Jesus ele se apresenta como eu sou. Aí a gente olha assim, e o que tem a ver? Vai lá em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 58. João 8, 58. A minha Bíblia, no versículo 49, tem um título dizendo assim: a declaração de Jesus acerca de si mesmo. Nessa passagem, versículo 48, quer dizer, do versículo 48 em diante, Jesus vai declarar quem ele é para os judeus, tá? O pessoal, quem você é? Quem você é? Quer saber quem ele é? Vai perguntar. Jesus vai se identificar, ele vai assumir quem ele é. Tem gente que fala que Jesus nunca disse que era Deus. Ele disse que era Deus, ele disse que era o Messias, ele fala que ele é o Salvador. Ele, ele, ele assume quem ele é. João 8,58 diz assim: respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Quem lê isso aqui avulso fala assim: Jesus está com algum problema para fazer frase, para formar uma frase. Antes de Abraão nascer, ele não botou eu existia, ele poderia botar isso. Ele não colocou eu comandava, não, ele diz eu sou. Ele usa a mesma forma de se identificar que Deus usou para se identificar diante de Moisés. Vai lá para Êxodo capítulo 3. Antigo Testamento, segundo livro da sua Bíblia. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Nessa passagem aqui, Moisés, né, vê a sarça, Deus fala com ele, consegue chamar a atenção dele, porque aquela planta pegava fogo, mas não destruía, né? Chama a atenção dele e começa o diálogo. Vai falando, vai falando, vai falando. Várias coisas. No meio da conversa, o que vai acontecer? Deus diz para Moisés que ele vai libertar o povo. Só que Moisés parece muito comigo, ou eu pareço muito com ele. Eu ia começar a dar um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Falar, mas eu não sei falar, mas eu isso, mas eu aquilo, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Ele começa a dar um monte de desculpa, um monte de justificativa. Quando Moisés resolve ir, aí, lembra, Moisés veio de uma cultura que a gente chama de cultura politeísta. Uma cultura que tem vários deuses. Os egípcios, eles acreditaram em vários deuses. Acreditavam. Tinha o deus Sol, tinha o próprio rio Nilo, era um deus. Tinha deus para cada coisa. Então, ele tinha crescido nesse meio. O que ele pensou? O povo também está lá nesse meio. Quando eu chegar lá, eu vou ter que dar o nome de que Deus? Qual desses tantos quantos está tirando o povo de lá? Só que quando Deus se identifica para Moisés, ele não fala um nome, Deus Ra, Deus não sei o quê, Deus. Não. Ele diz: diga ao povo que eu sou. Eu sou.
Como assim? Eu sou. Porque Deus, ele é o que é. Numa tradução mais detalhada, se cogita dizer que, na língua original, se fosse traduzir, Deus estaria dizendo assim: eu sou, mas é mais do que eu sou. Seria assim: eu estou sempre sendo. Eu sou sempre. Eu estou continuamente. É como se estou sempre sendo. E como em português, assim, ou em outra língua, é muito difícil de. O mais próximo que se encontrou foi dizer eu sou. Então, a mesma forma que Deus se identifica para Moisés, Jesus vai se identificar para quem? Para quem pergunta para ele. Volta lá para João 8. Olha como é bem parecida a situação. Moisés pergunta: quem é que é você, né? Qual o nome que eu vou dizer? Aí João 8, né, no versículo 48 diz assim: os judeus lhes responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Olha que interessante. Ele fala: eu honro o meu pai e vocês me desonram. Ele se coloca já na mesmo nível que Deus, né? Que o Pai. 50. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Ou outros diriam: que você não bate bem na cabeça, você está maluco. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Ele está dizendo que Abraão já tinha visto Jesus. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele não diz: eu já existia, ou eu vi Abraão, ou eu nasci lá, vivi naquela época e voltei de novo. Ele usa a mesma forma de se identificar. Então, um dos títulos e nomes de Deus é Eu sou, e Jesus se dá esse nome, tá? Outro motivo para a gente crer na palavra. A gente está vendo comprovações bíblicas de que Jesus é Deus. Porque as pessoas podem chegar por falta de conhecimento, ou porque creem de outra forma e falar assim: ah, mas me prova onde na Bíblia diz que Jesus é Deus. Agora você já está tendo. Você já tem aonde procurar. Outro título que é dado para Jesus, que só pode ser dado a Deus, Senhor. Esse título Senhor não é assim como em português, tá? Sim, senhor, não, senhor. Senhor é Senhor. Senhor do universo. O Senhor que cuida de todas as coisas, e não o Senhor com o significado mais simples como a gente tem em português. Quando a gente estudou Êxodo, a gente viu que essa palavra Senhor ele tem um peso muito grande, porque o Senhor, ele domina, ele é dono, ele comanda e ele tem que ser adorado. Vai lá, Apocalipse 19. Vai ficar craque hoje na Bíblia, ô glória. Apocalipse 19, versículo 16.
Você pode ir anotando aí títulos, nomes, né, que é dado só a Deus e que Jesus tem. Primeiro, eu sou. Segundo, Senhor. Capítulo 19, versículo 16. Diz o seguinte, vamos lá. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus se apresenta lá no Apocalipse, no capítulo 19, que ele vem no cavalo branco. Esse Senhor e a mesma escrita que está para esse Senhor aqui em Apocalipse 19, 16, é a mesma usada, por exemplo, em todo o livro de Gênesis. Lembra que João joga lá para Gênesis? Quer ver? Ó? Vai lá em Gênesis capítulo 2. Vamos ver alguns exemplos aqui em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Fala assim: Esta é a história das origens dos céus e da terra do tempo em que foram criados. Quando o Senhor, Deus, fez os céus e a terra, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor, Deus, ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar no solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Versículo 7. Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. Ora, o Senhor, Deus, tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore conhecimento do bem e do mal. A gente só leu até o 9. Se você depois continuar lendo, você vai ver que a Bíblia coloca Senhor Deus. Esse Senhor é o Senhor que a gente coloca para adoração de um Deus, ok? Jesus, ele, ele se intitula Senhor. Agora, algumas coisas que só Deus pode realizar, só quem é Deus. Primeiro, a criação, só Deus pode criar. Se você está aqui, você crê na palavra, você crê que Deus criou tudo que existe, foi o que a gente falou. João capítulo 1, versículo 1, a gente falou que todas as coisas foram feitas por ele, e por intermédio dele, nada do que foi feito teria sido feito, ok? Vai lá, João 1, do 1 ao 3 de novo, para você gravar bastante. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, se tudo foi feito por intermédio dele, ele estava lá na criação. Só Deus pode criar, então Jesus é Deus. Versículo 10, do mesmo capítulo que você está de João. Versículo 10, do 10 até o 14, diz o seguinte: Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, a criação também do homem. Vamos lá em Colossenses. Você está em João? Irmã, só tem João, só João. Ah, eu queria ver em outro livro, então vamos ver em outro livro. Colossenses capítulo 1. Você está em João, aí passando assim como quem vai para Apocalipse.
Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 17. Estamos falando de obras, coisas que só Deus poderia realizar e que Jesus realizou, tá? Colossenses 1, versículo 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vamos lá. Prestar mais atenção nessa passagem de Colossenses aqui, que dá muitos detalhes, tá? Nós estamos falando que para ser Deus tem que fazer coisa que Deus faz, certo? Eu não tenho como criar nada. O ser humano não cria nada. Ele pega algo que existe e modifica. Ele pega madeira e faz uma casa. Ele pega minério, faz ferro, sei lá, vai fazendo um monte de coisa aí. A gente não pega do nada e faz assim, aconteça. Isso não, ninguém faz isso. Só quem faz isso é Deus, certo? Criação. Aqui no Novo Testamento, Colossenses, a carta aos Colossenses que Paulo escreveu, ele fala da supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando você olha para Jesus, você vê o Pai, que ele é a imagem do Deus invisível. Ok? Ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação não é porque ele foi o primeiro a ser criado. Não. O primogênito quer dizer que ele tem direito como um filho primogênito tinha naquela época. Quando vieram as leis do Antigo Testamento, o filho que era primeiro, ele deveria ser entregue a Deus, e ele tinha os direitos e as responsabilidades da família. Ele substituiria o ancião, o pai. Olha como tudo aponta. Por isso que fala que ele é o primogênito, tá? De toda a criação. Pois nele, olha lá, o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Engraçado, né? Não está assim, pois dele, está nele. Nele. Entende que é dentro. Nele. Vem dele. Pois nele foram criadas todas as coisas. Lembra que a gente falou no começo que tudo é tudo? Ó, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Coisas que são invisíveis também foram criadas. Foram. As invisíveis, sejam tronos ou autoridades, poderes, não, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quer dizer, que foi criada por ele e para ele, quer dizer, para a glória dele, para louvor e glória dele. A gente vai entrar na parte da adoração depois. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus existe antes de tudo, porque ele sempre existiu. Ele não tem um início. E isso não entra na minha cabeça. Bem-vindo ao clube. Também não entra muito na minha. Mas ou a gente crê ou não crê. Jesus não tem um início. Como ele também não tem um fim, porque ele é Deus. Todas as coisas, ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. O que quer dizer? Tudo existe por causa dele. A vida vem dele. A palavra de Deus diz assim: a vida estava nele. Por isso que ele nos dá a vida eterna. Tudo está nele, a vida está dentro dele. Tudo emana de Jesus. Tudo vem dele. Então não tem como Jesus não ser Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o 3.
Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Mais uma vez, indo lá para Gênesis. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha como é que as coisas vão se encaixando. O que que João falou? No princípio, a palavra estava nele, estava na criação. Tarará, tarará. Aí o escritor aos Hebreus chega aqui e fala: todas as coisas estão sustentadas, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus está assentado em seu trono hoje, ele reina, ele é Deus. Então, Jesus estava na criação. Tudo que existe hoje, a minha vida, a sua vida, e de quem já viveu, de quem ainda vai viver, tudo emana de Jesus, tudo vem dele, porque a vida está nele. É muito importante a gente ter esse entendimento e crer, sabe por quê? Alimenta a nossa fé. Na hora que Satanás vier com graça, ou a sua própria carne vier para você dizer que será que Jesus poderia fazer? Será que Jesus daria conta? Mas o problema é muito grande. Eu acho que Jesus não consegue fazer esse milagre. Será que Jesus se importaria em mudar a minha história? O Criador do universo. Você fez carne. Carne, lembra que a gente falou? O ser humano se fez carne, comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, sentiu o calor, chorou, fome, sede, dor, amor. Ele é o puro amor. Se relacionou com pessoas, suou, dormiu. Jesus se cansou de uma forma tão grande, o corpo dele entrou num cansaço tão grande para ver como ele era 100% homem também, depois a gente vai estudar sobre isso, que lá, quando tem a tempestade no barco que Jesus está dormindo, e que os apóstolos, os discípulos falam assim, gente, mas ele está dormindo, ele não se importa, vai todo mundo morrer, ele está dormindo. Ele não está dormindo ali porque ele não está se importando. Ele está num sono tão profundo que nem a tempestade estava acordando ele. Mas quando acordam ele, que ele levanta, ele manda a tempestade cessar e tudo se acalma. Por que que eu estou estudando isso? Por que que é necessário a gente saber disso? Porque a nossa fé precisa ser alimentada. A gente precisa entender que o Deus, criador do universo, onde todas as coisas subsistem por causa dele, tudo emana dele, a vida está nele. Toda a criação obedece ao som da sua voz, do seu comando. É o Deus que escuta as suas orações. É o Deus que dá um basta no inimigo. É um Deus que cura, que sara, que salva, que batiza com o Espírito Santo. Esse Deus Todo-Poderoso que se apresentou lá para Moisés e falou: Eu sou. E chega ali diante dos homens em João e fala: Eu sou. É o Deus que está aí na sua casa hoje. É o Deus que sabe aonde dói, que sara e cura a ferida. E às vezes até faz ela também. A palavra de Deus diz que Deus ele faz a ferida e cura. Às vezes a gente precisa sentir uma, sabe quando para ser sarada a gente precisa ser ferido primeiro? Às vezes a gente precisa uma cirurgia, ou algo, você está com uma inflamação e precisa abrir, tirar toda a infecção, não é? Limpar, limpar, limpar para depois fechar. Muitas vezes isso acontece. Esse Deus é o Deus que está aí.
Eu quero muito que nesse estudo de João você venha mergulhar no poder e da autoridade do nome de Jesus. Que nesse estudo de João a gente venha entender que o evangelho do amor, que é João, também fala do Deus Todo-Poderoso, de que Jesus ele é amor, sim, mas ele não é fraco, ele não é pequeno, ele não é um Deus menor, por isso que ele morreu na cruz, ele é menor do que o Deus Pai. Não, é doação, é amor, é sacrifício, mas é autoridade para ressuscitar mortos, é autoridade para curar enfermos, é autoridade para salvar o perdido, porque ele é o Deus criador do universo. É esse Deus que nós queremos convidar você a estudar no Evangelho de João. Amém? Semana que vem, segunda-feira que vem, a gente vai estar de volta. Essa gravação deve estar no canal do YouTube da igreja na quarta-feira. Eu quero dizer que você pode aqui no grupo enviar sua pergunta, o seu comentário, tá? Se a gente não souber, a gente vai procurar aprender, vai descobrir, tentar descobrir uma resposta. Nós vamos juntos aprender. Quero dizer que para você que participou conosco do estudo de Romanos, por favor, me mande seu nome completo. Nós vamos fazer o certificado. Eu preciso, só recebi 2 nomes até agora. Eu preciso de dos nomes de quem participou conosco do estudo de Romanos. Quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite porque o Senhor é bom. Senhor Jesus, tu és Deus soberano. Está sentado no trono, tem poder e autoridade sobre principados e potestades. Ninguém e nada pode contra o teu agir ou a tua palavra. Basta uma palavra tua, Senhor. Toda a situação muda. Basta uma palavra tua, o Senhor é a palavra. O Senhor estava na criação. Senhor, nós clamamos, aquele que nos ouve agora, que participa agora conosco, que vai ouvir depois, basta uma palavra tua, Senhor. E essa situação impossível é resolvida, porque não há nada impossível para o Deus da criação. Não há nada que vá contra a sua palavra. Senhor, nós clamamos a Ti, Jesus, e cremos que o Senhor Jesus é Deus Todo-Poderoso. Tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Teve, tem e sempre terá poder sobre todas as coisas. Nesta noite, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. De nada, Otávio. Deus abençoe sua vida. Obrigada por estar sempre aqui com a gente. Sim, nós estamos aqui para aprender juntos. Simone, seja bem-vinda. Glória a Jesus. Muito bom ter você aqui com a gente. Deus abençoe você e sua casa. Janaína, a Bianca, Fernanda, a nossa querida Fátima, acho que é o nosso irmão Terson, diaconisa Diné, diaconisa Célia, Priscila, pastora Simone, pastor Newton, Márcio, pastora Rose, missionária Tereza, nosso amado irmão Otávio, a irmã Vera, o Anderson, Deus abençoe você. Tem mais um iPhone aqui que eu não sei quem é. Glória a Jesus, aleluia, a pastora Val, presbítero Dione, que está aqui do meu lado, e a minha filha Ana, e também está aqui. Gente, Deus abençoe vocês. Fica com essa alegria no coração. Um beijo, até segunda-feira. Tchau, tchau.